Não importa o assunto, nosso compromisso é revelar a verdade. O revelador de fatos começa agora. A desvalorização do trabalho é uma questão profundamente enraizada na cultura brasileira e reflete uma série de fatores históricos, sociais e econômicos. Isso se manifesta de várias maneiras, desde a falta de reconhecimento e respeito aos trabalhadores, até a desigualdade salarial e a falta de oportunidades para o crescimento profissional. O pedreiro é um homem que detém um saber de enorme valor. É valorizar o saber que aquele homem detém. Um bom pintor de parede sabe fazer coisas que têm um enorme valor econômico. É dar valor econômico, no fundo, ao trabalho, na minha opinião. No Brasil e no mundo não se dá valor econômico ao trabalho, se dá valor econômico ao bem, às coisas. A gente é capaz de pagar, meu amigo, R$1 milhão por um apartamento. E você chama um homem para pintar o teu apartamento de R$1 milhão, ele te cobra 5 mil. Você acha um absurdo. Então a coisa a gente paga, a pessoa, o trabalho a gente não paga. Isso, na minha opinião, vem da formação do nosso país, que foi fundado pelo genocídio dos índios e pela escravidão. Então, um país que viveu 300 e tantos anos com a escravidão, com o trabalho escravo, ele tem enorme dificuldade cultural de aceitar o valor do trabalho. Uma das raízes desse problema remonta ao período colonial, quando o trabalho escravo era a base da economia brasileira. Essa herança deixou marcas profundas na psique do país, criando uma cultura que muitas vezes subestima o valor do trabalho humano. A ideia de que o trabalho árduo e honesto não merece reconhecimento adequado persiste em muitos setores da sociedade. Além disso, a desigualdade social no Brasil desempenha um papel significativo na desvalorização do trabalho. A disparidade de renda é acentuada, com uma pequena elite desfrutando de riqueza e privilégios, enquanto a maioria da população enfrenta condições de trabalho precárias e salários inadequados. Isso cria um ambiente em que os trabalhadores muitas vezes se sentem impotentes e desencorajados, o que, por sua vez, alimenta a cultura de desvalorização. Para alguns, é um primeiro emprego, ou um trampolim para outra atividade. Mas para muita gente, prestação de serviço é só um trabalho. Empregos como home care, serviços de limpeza e entregas. Às vezes são chamados de, abre aspas, empregos de baixa qualificação. Mas somente alguém que nunca trabalhou nisso acreditaria. Esses trabalhos são exaustivos, te desgastam física e emocionalmente. Eles te colocam em situações imprevisíveis, bagunçadas e até perigosas. É o trabalho invisível do qual nós todos dependemos e tendemos a dar como certo. A falta de acesso à educação e a oportunidades de crescimento profissional também contribui para a perpetuação desse problema. Muitos brasileiros enfrentam barreiras para obter a formação necessária para melhorar suas perspectivas de emprego e qualidade de vida. Isso, por sua vez, perpetua a ideia de que o trabalho é algo que não merece investimento. Para enfrentar a desvalorização do trabalho no Brasil, é essencial reconhecer esses problemas culturais profundamente enraizados e trabalhar para mudar as atitudes e práticas em relação ao trabalho. Isso envolve não apenas reformas econômicas e sociais, mas também uma mudança na mentalidade coletiva. A Petrobras há um mês bateu o recorde de produção de petróleo no Brasil, 2,4 milhões de barris por dia. O que significa isso? Que a maioria da Petrobras é formada de trabalhadores como nós, dando um esforço titânico numas plataformas isoladas do mundo para que nós tenhamos chegado a esse número assombroso de 2,4 milhões de barris por dia. Ou seja, que nós ficamos olhando para as diretorias e esquecemos que aqui nessa sala, em todas as salas, o Brasil continua existindo, porque a maioria dos brasileiros é honesta, paga seus impostos, tenta evitar multas, quando leva a multa, paga suas multas e vive a sua vida em torno de trabalho, família e valores éticos. E isto é uma coisa que nós esquecemos porque nós passamos a confundir o Estado com a sociedade. Nós esquecemos deste detalhe. Sérgio Buarque trabalhou com a ideia de homem cordial, significando que o brasileiro funciona do ponto de vista muito passional ou muito emotivo. E eu vou buscar numa raiz um tema
Vou buscar numa raiz um tema que é a Carta de Caminha. Caminha escreveu o primeiro documento sobre o Brasil e ao final da Carta do Caminha, ele diz que a terra foi descoberta, das suas características, e diz o seguinte: ele pede ao rei que mande vir da ilha de São Tomé a Jorge de Osório, meu genro. Ele está pedindo ao rei um emprego para um familiar. Não é corrupção, porque no antigo regime não há concurso público. Ele não está infringindo uma regra. A única forma de ser contratado é a indicação real. Mas o Brasil começa com essa relação pessoal. Professor, o senhor vai tirar minha prova? Eu achei que nós éramos amigos. E eu respondo, amigos sim, cúmplices não. Quer dizer, a ética não depende da minha relação afetiva com você. Ela depende de regras morais. Muitas vezes eu achei que o senhor gostasse de mim, eu gosto de você, mas eu odeio o deslize ético. É uma pergunta comum no Brasil. E para piorar, isso é muito importante nós termos claro. Nós somos o país que manteve por 388 anos, dos nossos 515, a barbárie da escravidão. O que significa? Que, em primeiro lugar, o campo do trabalho foi contaminado pela noção de que trabalho é coisa de escravo.